Mike, your English teacher, e hoje eu vou falar um pouco em português porque alguns alunos me pediram que eu gravasse um vídeo abordando alguns principais problemas enfrentados por brasileiros aprendentes de língua inglesa. Então esse vídeo vai ser dedicado a tópicos sobre pronúncias em língua inglesa, tá? Aspectos fonéticos e fonológicos de língua inglesa, tá? Então não são erros, são algumas influências de língua materna, no caso de língua portuguesa, que acabam influenciando na aprendizagem de uma segunda língua. Bem, o primeiro tópico que eu gostaria de abordar é a pronúncia do L em língua inglesa. L em posição final de sílaba. Em português, nós geralmente fazemos esse L como um ditongo, you, tá? Em inglês, essa produção não é exatamente um ditongo, é um som silábico. Por exemplo, I live in Brasil. Então, Brasil, os brasileiros falam geralmente, os aprendentes, ou seja, níveis básicos, falam Brasil, deal, em vez de fazer I live in Brazil, Brazil, Brazil e deal, deal. Então, o L seria pronunciado quase que próximo de you, you. Um outro problema enfrentado por brasileiros aprendentes de inglês, que eu venho percebendo, é o TH sound, é o som do TH em inglês, tá? Então, esse TH sound, o som do TH, tem duas realidades para se produzir. Nós temos o voiceless sound, o som que não tem vibrações nas cordas vocais, e o voiced sound. O voiced sound, nós temos vibrações nas cordas vocais. Então, o que acontece? O TH sound tem essas duas realidades, tá? Então, eu vou dar exemplos. Do primeiro, do voiceless sound, que é o que não tem vibração. Nós temos palavras como think, throughout, thought, with. E nós precisamos pronunciar essas palavras com a ponta da nossa língua quase fora, tocando os dentes superiores e inferiores. É o que nós chamamos de som dental. E o que acontece? Em vez de falar think, eu pensei em você ontem. I thought of you yesterday. Então, em vez de falar thought, think, throughout, with, geralmente, esses brasileiros de inglês, eles substituem o por outras fonemas comuns da nossa língua portuguesa, que é o nosso fricativo F, né? Nós falamos with, nós falamos fácil, e esse mesmo fonema já existe em inglês, como em wife, wolf, knife, e etc, life, tá? Só que não é o mesmo, o F de life não é o F ou o dental de think, tá? Então é interessante que a gente comece a pensar, não são erros, são apenas influências de língua materna. Outro problema que eu encontrei ao ensinar inglês durante minha trajetória de professor é as palavras iniciadas por sílabas complexas em inglês. Por exemplo, sílabas iniciadas por ST, STR, SM, SN. E é extremamente difícil, porque os brasileiros geralmente colocam uma vogal antes desse S, como por exemplo em star, estrela, em spot, em stamp, selo, tá? Então geralmente nós colocamos esse I antes. Então ficaria assim: star, spot, stamp e study. Geralmente colocam-se um I. A dica que eu dou é começar esse som do ST assim, ó. Star, spot, study, stamp. E o T também é levemente aspirado, stamp, tá? Então, em vez de fazer star, faz star, stamp e spot, ok? E outro problema que eu encontro, que eu venho observando, é a pronúncia, é o travamento em sílabas, em finais de sílabas. O que acontece? O brasileiro, quando pronuncia, por exemplo, o substantivo livro, book, geralmente também coloca-se uma vogal no final desse travamento. Nós não temos um travamento, nós temos uma soltura e que nós acabamos colocando uma vogal em book e meet, tá? E esse travamento deve ser acontecido, realizado, por exemplo, em book e meet. E outra dica que eu queria dar para vocês é com relação ao acento em inglês, tá? Nós temos palavras que que têm a mesma escrita e que elas vão diferir muito em semântica, ou seja, em significado, quando o acento for caminhando pela palavra. Nós chamamos isso de stress shift. O que acontece? Palavras como, por exemplo, perfect, tem a mesma escrita, tá? E aperfeiçoar.
perfect. Contestar e contesta. Então, contest. Então, quando o acento cai na última sílaba, é verbo. Quando estiver no início, geralmente é substantivo ou adjetivo, tá? Por exemplo, concerto. Ela vai fazer um concerto hoje à noite. She's going to concert tonight. Então, concert, é verbo. E o concerto foi ótimo. The concert was incredible, was awesome, ok? Então é interessante a gente aprender o acento em língua inglesa. Às vezes alguns alunos falam development em vez de development, tá? Então nós temos o acento, o stress é extremamente importante na aquisição da língua estrangeira do inglês, porque ela nos norteia como pronunciar corretamente. Bem, pessoal, essa é a aula que eu planejei para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu quero que vocês me deem um feedback com relação à aula. Me sigam nas redes sociais. Acessem o meu site que tem disponibilização de muitos materiais em inglês. Me dê um like se vocês gostaram desse vídeo e se inscrevam no meu canal. See you next class. Thanks for watching. Bye bye.